volta ao terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana com o Dr. Roberto Banaco, discutindo vários assuntos da psicologia. Nós estávamos falando de terapia de casais, né? Eu encerrei o segundo bloco falando que a gente ia começar discutindo psicopatologia, mas tem um assunto que eu deixei passar, eu quero voltar. Terapia de casais, e quando é que isso passa a ser uma terapia de família? Os filhos participam ou não participam? Como é que é isso? Bom, em geral, a família é muito representada e dirigida pelo casal. Um dos grandes problemas que a gente encontra na terapia de casal é quando você começa a fazer a educação dos filhos, né? As pessoas trazem das suas criações algumas formas de educar os filhos que sempre, necessariamente, se chocam, né? E aí os filhos acabam entrando nesse rolo todo, né? E aí você tem um contexto todo familiar que acaba ficando muito sem direção. Antigamente, quando você tinha o homem sendo o cabeça da família, tal, ele mandava, acabava e a coisa era muito mais tranquila. Conforme os papéis foram sendo desenvolvidos pelo homem e pela mulher e com os direitos ficando gradativamente iguais, os dois então agora disputam pela forma pela qual a criança e os filhos vão ser educados. Então isso às vezes cria um grande conflito e muitas vezes é o determinante das patologias das próprias crianças, né? Que vão crescer num ambiente completamente confuso. Elas não sabem o que fazer e acabam tendo distúrbios de comportamento, que são os chamados distúrbios psicopatológicos. Legal. E o Roberto ele acabou dando uma introdução no assunto da psicopatologia, né? Com uma possível explicação. E é uma das. É uma das. Não é a única, mas é uma das explicações. E é muito sério isso, Roberto. Mais uma vez eu falo que legal a gente estar podendo falar isso numa televisão e o público assistindo. O entendimento de que como os pais se comportam produz reflexos imediatos na prole, nos meninos. Determina, com certeza. Vamos falar um pouquinho de psicopatologia. Tá. O que é psicopatologia? Então, a psicopatologia ela tem muitas fontes, né? A gente não descarta, e longe de nós estarmos desprezando toda uma parte biológica da psicopatologia. A gente acredita que sim, haja um grande pedaço da psicopatologia que é determinada biologicamente, né? O que a gente brinca, um problema de hardware, né? Mas muito da psicopatologia, e isso a gente estuda bastante, são sobre situações extremadas que acabam criando um comportamento que é disfuncional socialmente para o indivíduo. Então, sempre o comportamento ele acaba descobrindo uma função importante para o indivíduo, mas socialmente ele acaba ficando disfuncional. Nessa hora em que há sofrimento social, sofrimento para a própria pessoa ou para quem vive com ela, a gente determina que este seja o momento da psicopatologia, né? Comportamental. Aí você tem todo um comportamento que ele agora é considerado disfuncional. Certo. Você está usando a palavra disfuncional. Antes eu, resumidamente, chamei as psicopatologias de doenças psicológicas a título didático para o telespectador compreender. E no consultório, no seu consultório mesmo, e o que você tem percebido na sociedade, o que mais tem aparecido, Roberto? Tem aparecido, basicamente, os problemas de ansiedade e os problemas de depressão, né? Que muitas vezes são comórbidos, eles aparecem juntos, né? O problema de depressão e o problema da ansiedade, eles sempre aparecem juntos. Então, a ansiedade, por conta de toda uma vida maluca que a gente leva hoje, com 1000 afazeres, 1000 coisas, e ao mesmo tempo leva a um estresse que vai produzindo gradativamente um estado que a gente chama de anedonia, é um estado onde você vai perdendo prazeres por coisas que antigamente te dava prazer e que é então da sombra da depressão. Aí você já começa a entrar na depressão e você já começa a ter gradativamente menos e menos e menos vontade de fazer coisas que habitualmente você gostava de fazer. Isso no caso da depressão. E a ansiedade, quando as pessoas ficam nessa... temendo o que ainda nem aconteceu, por exemplo. A ansiedade é isso, ela é uma antecipação de alguma coisa ruim que poderá ou não acontecer, né? Então, você tem muitas manifestações dos transtornos de ansiedade, você tem o transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, você tem o transtorno do pânico, você tem o transtorno do estresse pós-traumático, enfim, tem todo um espectro da ansiedade que vai produzir, então, pessoas que evitam fazer coisas por conta das ameaças que o mundo prevê para ela. Sim.
E aí nós podemos também, mais uma vez, deixar a dica de que todas essas possibilidades são objetos de trabalho do psicólogo. Né? Sem dúvida. A pessoa, a nível individual, a nível de casal, a nível familiar, podem, percebendo isso, né, pode procurar essa ajuda profissional. Com certeza. Ok. Agora, Roberto, uma última questão para a gente discutir nesses minutos finais. Nós estamos em dezembro. E dezembro é sempre um mês muito terapêutico, naturalmente terapêutico, que as pessoas começam a fazer um balanço das suas vidas. O que aconteceu comigo esse ano, o que eu projeto para o ano que vem, as famosas promessas de fim de ano, né? Uhum. Promessas de fim de ano, a vontade, isso é saudável, a pessoa fazer uma leitura de si, da sua condição e prometer mudanças. Uma pergunta a queima-roupa, mudar é fácil, mudar é difícil? Como é que você enxerga isso? Mudar é muito fácil. Tanto que as pessoas começam o regime todas as segundas-feiras, isso já é uma mudança. O problema é a manutenção da mudança. Né? Nós temos muitas condições que fazem com que a gente se comporte do jeito que a gente se comporta. Né? Então, quando eu determino uma mudança, eu falo, bom, então não vou comer mais massa. A partir de segunda-feira, ou eu não como mais doce. Na segunda-feira, eu não como mais doce. Na terça, quando eu percebo, eu já estou com o quindim na boca. Na quarta, quando eu vejo a feijoada já está indo e eu já comi. Uhum. E aí, então, eu não mantenho aquela mudança que eu comecei na quarta-feira e a partir da quinta eu falo, bom, então não adianta mais nada, eu vou ficar mais um tempo sem fazer aquilo que eu me propus a fazer. Com as mudanças de fim de ano é a mesma coisa. A gente reage a muitos estímulos e a muitas condições da nossa vida e o nosso comportamento se adapta da melhor maneira possível que a gente saiba a elas. Então, a psicologia ajuda a gente a fazer uma adaptação melhor do que aquela que a gente consegue fazer sozinho àquelas condições que a gente está sendo submetido. Então, é isso que a gente tenta fazer no consultório, é isso que a gente tenta fazer enquanto profissional. Fazer com que a pessoa consiga, da mesma forma que ela busca com o comportamento sendo adaptado, que ela tenha uma perda muito pequena em todas as coisas que ela faz. Sim, legal essa sua colocação, que ajuda a pessoa a entender que entre mudar e manter a mudança tem uma distância. Sim. Né? Porque às vezes ela vai na ilusão de que vou mudar. Ela tem que entender as condições futuras que vão lutar para que ela mude essa mudança no sentido de voltar atrás ou até mesmo de desistir. Né? Sim. Quanto mais entender a sua condição, os estímulos, as influências, o meio, maior controle o ser humano pode ter sobre a realidade que o cerca, não é? Perfeito, é isso mesmo. É isso? E o psicólogo ajuda nesse papel. Ajuda nisso. Roberto, eu queria ter horas e horas aqui com essa voz serena, esse jeito didático, né? Professoral, professor de uma grande instituição de ensino do Brasil. Agradeço a sua visita. Muito obrigado. Sinta-se e saiba-se sempre convidado a meia hora vir falar conosco, nosso telespectador, sobre saúde mental. Ok, será um prazer todas as vezes que vocês me chamarem, estarei aqui. Agradeço em nome do programa, agradeço em nome do Instituto Integrar que eu trouxe, agradeço também em nome da cidade, que esses dias vai poder crescer com os seus ensinamentos psicológicos. Ok, um prazer. Legal? Obrigado. O e-mail de contato, quem quiser te procurar. Roberto Banaco, tudo junto. Banaco é BANACO, @nucleoparadigma.com.br. Legal, vai começar a pingar e-mails uberlandenses lá na sua caixa. Bem-vindos. Legal, obrigado, Roberto. Obrigado. Agradeço também a sua presença e até a semana que vem com mais um entrevistado, mais uma discussão relativa ao universo da saúde mental. Entre no nosso site, falemaisosobreisso.com.br, lá você encontra uma lista de psicólogos, ok? Muito obrigado, até a próxima. Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.